dia a todos. Sou o Tenente Coronel Morato, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Sou diretor de salvamento aquático da Sobrasa. Vamos falar um pouquinho das legislações federais sobre segurança de piscinas e guarda-vidas. Primeiramente, eu coloquei a cadeia de sobrevivência do afogamento, que vai ser apresentado em outra oportunidade, mas eu gostaria de dizer que tudo que a gente vai falar agora, embora a gente fale que o assunto é lei federal, eu acho que o mais importante é dizer que o assunto trata de prevenção, e é o primeiro elo aí da cadeia de sobrevivência. Eu acho que a gente tem que investir mais para que o afogamento não aconteça, né? Eu vou colocar um vídeo agora para os senhores, que foi a reportagem no Fantástico no início do ano, quando tivemos 3 acidentes. Eu vou pular a parte dos acidentes e vou colocar um pouco sobre a matéria que veio falando sobre as leis federais. E a gente começa pedindo muita atenção para este alerta, porque ele pode salvar vidas. Por que um ralo de piscina pode ser tão perigoso? Essa noite eu dormi aqui. É uma forma de eu ainda sentir ela aqui, porque parece que ela está ali brincando ali embaixo, que daqui a pouco ela está aqui. O conforto de ilusão logo se desfaz. Onde você vai imaginar que você vai enterrar sua filha de 8 anos? Os pais e a irmã enterraram Mariana há 8 dias. A menina morreu fazendo o que mais gostava. A Mariana é uma menina aquática e ela adora água. Mariana vivia na água, mas nem toda habilidade teria ajudado. Os cabelos dela foram sugados pelo ralo onde era puxada a água para o tobogã da piscina. Foi no clube que a família frequentava há décadas em Belo Horizonte. Mariana estava com os tios e primos. Os pais ouviram de testemunhas que o salva-vidas estava longe e demorou para chegar. Então, quando perguntaram para o salva-vidas, quando ele apareceu, onde que desliga a bomba? Ele falou, eu não sei onde que desliga a bomba. Desligada a bomba, a sucção pararia. Ninguém sabia o que fazer. Não tinha uma tesoura, não tinha uma faca, não tinha nada. E soube também que parece que alguém foi quebrar uma garrafa para tentar cortar com um caco de vidro. Não conseguiram cortar. E nisso a Mariana debaixo d'água. A força da sucção foi tão grande que mesmo muitos adultos puxando, não conseguiram liberar Mariana desse tubo. Uma coisa é clara para mim. A minha filha não morreu. Ela foi sugada por uma bomba que promoveu a morte dela. No mesmo sábado, dia 4, morreu Cauã dos Santos, de 7 anos, em Brasília, depois de ficar 3 dias em coma. Ele se afogou ao ficar 10 minutos submerso, com o braço preso no buraco de sucção da piscina deste condomínio, em Caldas Novas, Goiás, onde a família estava hospedada. Na segunda-feira, mais uma vida sugada pelo ralo. Naisla Sestari, de 11 anos, também ficou com os cabelos presos. Foi na piscina da casa dela, em Linhares, Espírito Santo. Neste apartamento, em São Paulo, as notícias revivem a dor de Odele. 16 anos atrás, a minha filha sofreu um acidente idêntico ao que aconteceu nos primeiros dias de janeiro, onde crianças foram a óbito, crianças morreram. E de 16 anos para cá, nada foi feito para melhorar a segurança nas piscinas. Odele tem em casa a lembrança permanente do que aconteceu com Flávia. Presa pelos cabelos ao fundo, a menina teve lesão cerebral, entrou em coma, tinha 10 anos e se tornou uma adulta sem nunca recuperar a consciência. 16 anos depois, vocês bem dias que eu acordo e falo assim, que bom, tivesse sido só um pesadelo. Eu me levanto, eu caminho, dou alguns passos, eu entro no quarto dela, ela está lá, inerte. Então, é uma... Ufa, é uma rasteira que a vida nos dá. Uma rasteira que ela enfrenta lutando. Tem um blog no qual escreve como se fosse um diário de Flávia. Um ponto de encontro que mobiliza outras famílias dispostas a impedir que tudo se repita. Não tem sentido uma criança de 10 anos passar o resto da vida vivendo em coma. E a forma que eu encontro de dar um sentido ao que aconteceu com a Flávia é evitar que outras crianças venham a ter o destino dela.
Odelli faz parte de uma comissão que tenta tornar lei as recomendações de segurança da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas 7 projetos estão parados há anos no Congresso Nacional. O relator culpa o excesso de medidas provisórias e até as eleições pelo atraso. E promete aprovar as propostas logo depois do verão. Votar fim de fevereiro na Comissão de Seguridade e em março, já conversei com o presidente, a gente vota até fim do mês. A gente pode voltar a falar em março com essa lei aprovada? Com certeza, eu ia concluir dizendo, me cobra na segunda quinzena de março. Uma das mudanças propostas para a nova lei é a obrigatoriedade de ralos anti-aprisionamento de cabelos. Veja como funciona. Nós vamos agora fazer uma simulação do que aconteceria com uma criança, nesse caso com os cabelos compridos, se mergulhasse próximo a um ralo sem a sua devida tampa. Pode ver que o cabelo é todo sugado e a criança provavelmente ficaria presa e se afogaria na piscina. Nós vamos fazer agora uma simulação com o mesmo ralo, só que com uma tampa mais moderna. A bomba dos 2 ralos é a mesma. A única diferença entre elas é a tampa anti-sucção. A sucção da bomba, como ela está dividida numa tampa mais moderna, uma tampa com área maior, o cabelo não fica preso. Ele desliza pela tampa, mas não tem força para ser sugado. Ele não consegue entrar pelos furos. E quanto custa um ralo desses? Uma tampa nova dessa daqui, ao custo de R$50, você evita qualquer tipo de acidente na sua piscina. R$50. Outra medida simples. Sempre que a piscina estiver sendo usada, deixe as bombas desligadas. As crianças devem ser orientadas a não se aproximar dos ralos. E mesmo as que sabem nadar precisam da supervisão de um adulto. O médico especialista em afogamento recomenda que todo adulto aprenda a fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca. O tempo de espera da ambulância pode ser grande demais. Veja como é feito no site do Fantástico. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 9 anos de idade no Brasil. Só a pneumonia mata mais as crianças do que o afogamento. A gente tem que tomar uma atitude, não? A gente não pode ficar parado. Antônio não ficou. Equipou sua academia no Rio. Cercas de proteção isolam as piscinas. Travas de segurança nos portões evitam que um minuto de distração leve uma criança a se afogar. Antônio antecipou aqui outras coisas da proposta de lei. Se você tem piscina ou frequenta uma, deve saber. Um botão de pânico deve ser instalado perto da piscina para ser acionado se houver algum problema ou o ralo estiver puxando demais. Ele desliga a bomba. O ideal é instalar mais de um ralo na piscina. Assim, a pressão se divide entre eles. Os ralos devem estar no mínimo a 1,5 metro um do outro para que uma criança não possa obstruir os 2 ao mesmo tempo. Se um ralo estiver obstruído, o outro continua puxando a água e não forma a pressão que prende pés e braços. Como é que você se envolveu nessa questão da segurança de piscinas? E infelizmente há 3 anos atrás tive uma filha que morreu num acidente presa pelos cabelos numa piscina residencial. Luísa morreu numa festa de aniversário na casa de uma amiguinha. Tinha 10 anos. A tragédia não vai embora nunca. A marca vai ficar para sempre. Agora, você tem 2 opções, né? Você pode ficar agarrado no drama, na tragédia, né? E pode fazer alguma outra coisa. E eu acho que eu optei por fazer outra coisa. Se dedicar à vida das nossas crianças. É o tributo dos pais às suas crianças que se foram. Ela era um anjo, ela foi direto para o céu e ela agora está olhando dizendo o seguinte: e aí, gente, vai continuar do jeito que está? Vai esperar morrer mais quantos? Eu ainda vou deitar nessa cama, ainda vou chorar muito, já abracei todos os bonequinhos dela, né? E eu ainda vou do luto à luta. Bem, senhores, depois dessa triste notícia que a gente teve no Fantástico, que 3 acontecimentos ao mesmo tempo no mês de janeiro, um em Belo Horizonte, um em Goiânia e um no Espírito Santo, nós
já vimos fazendo campanha, nós tínhamos um gibi de prevenção de afogamentos em água doce, já tínhamos um vídeo de prevenção de afogamentos em água doce, já vínhamos incentivando os corpos de bombeiros a tentar fazer campanhas de prevenção nas escolas, palestras, mas a gente começou a se reunir e tentar intensificar mais ainda essas medidas de prevenção. Então, foi criado o Piscina Mais Segura e nós colocamos 5 atitudes principais para a gente prevenir o afogamento. E lançamos essa campanha do Piscina Mais Segura, né? Então, a gente colocou a palavra águas, e aí a palavra, cada letra simboliza uma prevenção. Então, A de atenção, 100% no seu filho, guarda-vidas presentes, urgência, saiba como agir, acesso restrito a cerca de piscina, coloque cerca de piscina, e a sucção, use ralo anti-sucção e meios de interrupção da bomba. Nós lançamos essa campanha e também começamos a brigar pelas leis que estavam tramitando no Congresso Federal. Foi quando eu tive a oportunidade de ir ao gabinete do deputado relator, que era o Narciso Peronde. Ele nos recebeu de portas abertas, todos os envolvidos, inclusive a gente fez até videoconferências para discutir, mas infelizmente, como a lei é federal, também não conseguimos colocar tudo aquilo que nós gostaríamos. Então, eles têm uma restrição, porque a piscina que fica lá no interior de Minas Gerais, será que vai conseguir cumprir com essa lei federal? Embora a gente saiba que morrem pessoas, mas tem a política e tem a parte técnica, e a gente tentou chegar ao meio termo. E como é que ficou essa lei até o presente momento? Hoje a lei, para quem quiser acompanhar, é um projeto de lei iniciado na Câmara, pode abrir no site do Senado, e ela está numerado como 071 de 2014, que disciplina a prevenção de acidentes em piscinas e da outras providências. O que ficou definido? Primeiramente, eles definiram que as piscinas serão classificadas em 3 categorias. As piscinas coletivas, e aí clubes, hotéis, academias, escolas, condomínios, edifícios, hospitais, clínicas e outros. Por que eu coloquei em vermelho hospitais e clínicas? Porque foi excluído das exigências dessa lei. Tá? Então, tudo que é exigido nessa lei não é exigido para hospitais e clínicas. E condomínios e edifícios, por que está em amarelo? Da mesma forma que o Goiás aqui não conseguiu emplacar o guarda-vidas em condomínios, também não conseguimos emplacar a presença do guarda-vidas em condomínios na lei federal. Agora, deixamos uma brecha. A gente falou que era importante e deixamos uma brecha. Ou seja, lá está, que não é obrigatória a presença do guarda-vidas em condomínio, desde que seja regulamentado. Então, se algum estado tiver com uma força de colocar isso na regulamentação da lei, seja através de norma técnica ou de uma lei estadual ou de um decreto, aí passa a valer a regulamentação. Depois, piscinas públicas de uso público em geral e as piscinas privadas, que é as residenciais de uso doméstico. O que ficou estabelecido nas piscinas coletivas e públicas? Primeira coisa, que tem um artigo que foi bem definido, que as piscinas, durante a construção, elas têm que receber, cumprir normas de construção, de manutenção, normas da vigilância sanitária, que nem tudo isso está previsto aqui. Então, hoje, a gente sabe que nas normas de vigilância sanitária é proibido entrar com bebida para dentro da piscina, é proibido entrar na piscina antes de passar pelo lava-pé. Então, tem várias normas, elas continuam valendo. Tá? Depois, as cercas. Ela fala que as cercas
tem que ser transparente, ou seja, a gente tem que enxergar a piscina do lado de fora. Não fala a altura, mas aí pode ser regulamentado, igual foi feito aqui no Goiás, colocou a altura de 1,20 m, com espaçamento entre as barras verticais. Logicamente, não podemos colocar barras horizontais, senão vai virar uma escada para a criança subir. Mas a lei, ela fala que ela tem que impedir que a pessoa tenha acesso ao tanque. Tá? E outra novidade foi o portão. Vai ser obrigatório, a partir da lei, quando ela for aprovada no Senado, que os portões eles têm que ser de travamento automático e o dispositivo de abertura tem que ficar a 1,5 m de altura. Quando a gente constrói um portão de 1,20 m, então aparece esse tipo de trava que a gente conheceu também numa reunião no Rio de Janeiro. Eu particularmente eu não conhecia, que ele consegue você levar o botão de abertura para 1,5 m, mesmo a sua grade sendo de 1,20 m de altura. A saída sempre para o lado de fora, o Patrick já explicou o motivo, alguém não empurrar, e tem outro motivo também, se a criança botar uma cadeira ali do lado de fora para tentar abrir esse portão, ela vai conseguir abrir, mas a hora que soltar para tirar a cadeira, o portão vai fechar. Se fosse ao contrário, a abertura fosse para dentro, a criança poderia abrir a trava e pular e continuar entrando para dentro da piscina. Então, até o posicionamento de abertura do portão tem que obedecer, tem que ser para fora. Então, isso que eu estou dizendo vai ser obrigatoriedade de piscinas coletivas e públicas. Então, não há necessidade do cercamento desse portão para as piscinas residenciais. Acontece afogamento em piscinas residenciais? Sim. Se eu não me engano, o Leonardo pode afirmar se na Austrália é obrigado também em piscinas residenciais, não é isso? Compulsório. Aqui também, através das nossas campanhas, a gente vai tentar obrigar as piscinas residenciais, obrigar não, recomendar as piscinas residenciais também a terem cercas. Tá? E o deputado ele queria colocar isso aí, mas realmente outros deputados questionaram e a gente não conseguiu aprovar, somente para piscinas coletivas e públicas. Para as piscinas coletivas e públicas, também nós teremos que ter o piso antiderrapante, e aí serve, nesse caso, para todas as piscinas, inclusive as localizadas em motéis. Tem que ter piso antiderrapante. E clínicas. Né? Para as piscinas coletivas e públicas, exceto em condomínios e edifícios, a presença do guarda-vida uniformizado e habilitado pelo órgão competente. Então, como eu falei, as piscinas de edifício e condomínio ficam excluídas das exigências de guarda-vidas, salvo casos previstos em regulamento. Então, se algum estado conseguir regulamentar, através de decreto, uma lei estadual que obriga a ter guarda-vidas em condomínios, quando a profundidade da piscina do condomínio for maior que 1 metro, quando tiver uma área superior. Então, isso vai ser definido pelo Estado, não ficou definido em lei federal. Okay? E quanto da presença do guarda-vida, também é obrigatório a utilização dos equipamentos de primeiros socorros e cadeira de observação. Outra novidade da lei é que para aquelas piscinas que utilizam como fisioterapia ou como aula de natação, aula de hidroginástica, de polo aquático, os instrutores de esportes aquáticos e profissionais de saúde devidamente treinados e exclusivamente responsáveis pelas suas turmas são considerados guarda-vidas. Então, a academia vai poder funcionar sem guarda-vida desde que a turma esteja em aula exclusivamente com o professor. Se a piscina, a metade dela estiver sendo utilizada para aula de natação e a outra metade estiver disponibilizada para recreação, a outra metade da piscina vai ter que ter guarda-vidas. Outra obrigatoriedade que saiu na lei federal foi
o botão de emergência para interrupção da sucção. Então vai ter que ter agora um dispositivo onde a pessoa possa ir lá e interromper a qualquer momento a bomba de sucção, caso alguém venha a ficar preso. E placas de informação de segurança, tá? Proibindo pessoas bêbadas a entrar na piscina, orientando pessoas que não sabem nadar, que não pratiquem, não entre sozinho na piscina, evitar mergulhar de ponta e outras recomendações de segurança. Também agora já saímos só de piscinas coletivas e públicas, passando também a ser obrigatório nas piscinas residenciais, que é o que foi definido realmente para as piscinas residenciais. É o ralo, a tampa anti-sucção, que é diferente do ralo. O ralo, tem o ralo que ele tem que ser, no mínimo, 2 ralos, ou usar outros tipos de projetos que façam que não há a sucção. Ou seja, tem um dispositivo automático, igual o Patrick colocou, um chip onde a pessoa, se tampar com a diferença de pressão, desativa a bomba, pode ser utilizado o balanceamento, que é justamente a presença de 2 ralos na piscina, com a distância mínima de 90 centímetros, e não 1,5 metro, como saiu. Tá? Isso são sistemas anti-sucção. Além do sistema anti-sucção, no ralo tem que ter a tampa anti-aprisionamento de cabelo. Isso quando o ralo for pequeno. Ou a tampa não bloqueável, quando for piscinas maiores, e a tampa não bloqueável. Qual a diferença? Alguém sabe? A tampa não bloqueável, ela tem que ter um diâmetro maior do que 75 centímetros. Ou seja, uma pessoa, se ela aproximar da tampa, ela não consegue tampar toda a sua superfície. Então ela não vai ficar bloqueada no fundo. Ok? E o ralo anti-aprisionamento. Tá? As piscinas localizadas em clínicas, hospitais e motéis ficam excluídas das exigências da lei, exceto o piso antiderrapante. Então, essa foi a lei que ficou para a parte de segurança em piscina. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre a profissão de guarda-vidas. A profissão de guarda-vidas, diferentemente da lei de segurança em piscina, ela subiu com 2 projetos para o Senado. Então hoje nós temos 2 projetos de leis vindo da Câmara que tratam do mesmo assunto. Um deles está numerado como o projeto de lei 066 de 2011. Tá? Esse teve a nossa participação da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. E qual a situação atual desse projeto? A matéria ficou sobrestada porque um dos deputados da Comissão de Assuntos Sociais pediu que houvesse uma audiência pública antes de aprovar a lei. Então a gente está aguardando até hoje essa audiência pública para que a lei continue a tramitar no Senado. E a outra lei, ela veio através do deputado Nelson Pellegrino, da Bahia, que é o que se transformou depois em projeto de lei número 042 de 2013. Hoje, também essa lei está na Comissão de Assuntos Sociais, ela está pronta para a pauta na comissão. Ou seja, se ela for colocada em pauta e for aprovado, ela passará a virar uma lei nacional. Qual a diferença entre uma lei e outra? Nós vamos colocar aqui e fazer algumas considerações. Tá? As duas dispõem sobre atividade profissional. Tá? Uma fala sobre salva-vida e a outra fala sobre guarda-vida. Tá? Nossa preferência é que a lei seja aprovada como a palavra guarda-vida.
Tá? E a partir daí, então, todo o projeto de lei da Câmara 066 vai estar na coluna da esquerda e a do da Câmara 042, que veio da Bahia, na fileira do meio, ok? O artigo 2º, o que ele definiu? Considera o guarda-vida profissional apto a realizar práticas preventivas e de salvamento, ok? E já no parágrafo único da lei, que vai virar o artigo 1º, salva-vidas são os profissionais qualificados, habilitados e aptos a trabalhar em piscinas, mares, lagos, rios, represas e todos os ambientes aquáticos de uso coletivo e público. Então, a única diferença praticamente é a diferença da palavra guarda-vidas e salva-vidas. Depois, o artigo 3º fala sobre as condições para ser guarda-vidas, e aí ser maior de 18 anos, gozar de plena saúde. E o artigo 2º da lei também, do 042, também fala a mesma coisa, ser maior de 18 anos, gozar de plena saúde. Possuir conclusão do curso fundamental ou equivalente. Já a lei da Bahia fala que tem que ser ensino médio completo. A gente não sabe qual que é melhor aí para a atividade de guarda-vidas. E também a lei 066 fala estar habilitado no curso de formação profissional específica ministrado por escola técnica criado pela iniciativa pública ou privada. Tá? Nós temos aqui no projeto de lei da Bahia um teste que é nadar 100 metros em até 1 minuto e 20, nadar 200 metros em 3:30 e nadar 1000 metros no mar em 30 minutos. Essa palavra no mar é que complica para uma lei federal. Talvez o pessoal do Goiás aqui tenha que ir no litoral para fazer esse teste. Ou depois ela pode aguentar e entrar na justiça porque nadou 1000 metros no lago e é mais água mais pesada e outros poderá até gerar complicações mais tarde. Mas é o que está sendo aprovado. A Lei 042 também da Bahia, ela fala que o curso deveria ter uma carga mínima de 120 horas. Tá? A Sobras, ela recomenda para guarda-vidas de piscina 52 horas, 90 horas para salva-vida de lago e 110 horas para salva-vida de mar. Como a lei da Bahia ela não discrimina, fala que o guarda-vida ele é apto a trabalhar em mar, lago, piscina, então eles colocaram uma carga horária única, ou seja, de 120 horas. Aqueles que estejam exercendo já a profissão, a partir da publicação, para atender o previsto nessa lei. Esses 2 artigos eles serão suprimidos da lei, não vou precisar nem ler. A gente estava tentando obrigar a cada 2 anos o guarda-vidas fazer um novo teste. Não foi aceito. Depois, na lei da Bahia, eu falo da Bahia porque o deputado é baiano, viu, João? O curso profissionalizante específico que trata deve oferecer no mínimo o seguinte conteúdo, aí ele fala condicionamento físico, psicológico, técnica de natação, abordagem e auxiliamento de vítimas. E aí eu acho que até esse 3º item que é obrigado para o guarda-vida, eu acho que isso é mais um teste do que conteúdo. Tá? Ele coloca mergulho em apneia de 25 metros de extensão. Identificação, recuperação e prevenção de sinais vitais, técnica de ressuscitação cardiorrespiratória cerebral. Senhores, eu estou colocando aqui na íntegra o que está sendo aprovado, ok? Aqui já a lei 042, o projeto de lei iniciado na Câmara 042, fala das atribuições do guarda-vidas. Aí já é um pouco diferente, 066, fala das atribuições agora do guarda-vida, que é um pouco diferente da 042, que aí vem praticar salvamento em ambientes aquáticos, desenvolver trabalhos preventivos, de educação, vistoriar o local na sua circunscrição profissional, estabelecendo até mesmo normas da ABNT ou de outras leis de segurança. Comunicar a esfera do poder público sobre ocorrência, qualquer ocorrência. Tá? As 2 leis falam sobre a participação de guarda-vidas em embarcações, só que uma já define
que nas embarcações utilizadas como transporte coletivo, inclusive de turismo, deve ter pelo menos um dos tripulantes, deve ser habilitado como guarda-vidas, e a outra não, fala que deverá ter uma legislação específica para disciplinar a lei, okay? Para embarcações. É o caso que a gente deva conversar com a Marinha do Brasil e definir esse tipo de legislação. A contratação de serviço é do responsabilidade do administrador, o contrato de prestação de serviço de emprego se refere preverá obrigatoriamente seguro de vida, acidentes em favor do guarda-vidas, então são coisas boas para a profissionalização da atividade, ok? Inclusive com indenizações por morte ou invalidez permanente. Já o projeto de lei da Bahia, ele diz que também é obrigatória a presença de 2 guarda-vidas a cada 300 metros quadrados. Isso significa o seguinte: hoje uma piscina de 25 por 50, ela tem 1.200 metros quadrados, não é isso? Se a gente multiplicar 50 por 25, vai ser uma obrigatoriedade de 8 guarda-vidas numa piscina de 50 metros. Eu não sei se a gente conseguiria cumprir essa exigência, não é isso? O descumprimento vai ter multa, né? E aí a reincidência pode gerar até interdição. As empresas e donos de embarcação, representantes e entidades elencadas no artigo 5º têm até 6 meses a contar para adequar o previsto. São responsáveis pela habilitação dos guarda-vidas as associações estaduais de salva-vidas. Tá? Isso não foi aprovado, é inconstitucional, então a gente não vai nem entrar nesse mérito. São assegurados ao salva-vidas os seguintes direitos e deveres. Devem estar devidamente identificado e uniformizado, carga máxima de 40 horas por semana e direito de adicional de no mínimo 40% sobre o salário relativo à insalubridade. Como eles fixaram, além disso aqui ser inconstitucional, eles afixaram o teto, tentaram fixar o teto, o piso salarial, aliás, do guarda-vida em salário mínimo, que também é inconstitucional e acabou que não foi aprovado também. E é esse aí, o quarto que ele colocaria que o piso salarial é equivalente a 3 salários mínimos. Hoje é proibido você fixar qualquer pagamento em cima do salário mínimo. Então isso aí ficou inconstitucional também. Então a lei de guarda-vidas, ela passou a ser, ter essas 2 leis. Qual é a nossa ideia? É trabalharmos para que uma lei seja pensada na outra, aproveitarmos o que há de melhor em uma lei, o que há de melhor em outra lei e tentar fazer o que é o melhor para o guarda-vida. Agora, a gente não tem como apresentar mais emendas, porque qualquer modificação da lei, a lei volta de novo para a Câmara, aí começa do zero e aí é mais 10 anos. Só para os senhores terem uma ideia, a lei federal 066, ela começou a tramitar no Congresso Nacional no ano de 2003. A gente está em 2014 e até hoje ela não foi aprovada. E a do Nelson Pellegrini começou a tramitar em 2011, já alcançou a outra lei, mas também pode ver que a maioria dos itens foram tratados como inconstitucionais e a lei eu acho que ficou um pouco capenga, ficou um pouco prejudicada. Não é o que a gente quer. Ok? Então, muito obrigado. Afogamento juntos, vamos evitar.